que está aqui e está aqui o príncipe. Sente, percebe? Onde está o príncipe? Está mais perto ou está mais longe? Se eu aproximo é melhor ou incomoda? Não Se eu... incomoda. Não incomoda. Não. Então perto é bom, é isso? Perto é bom, é. Tá. Se eu afastar é ruim? É ruim, é. Tá. Então, aqui ou mais perto? Um pouquinho mais longe só. Só um passinho para trás. É, Mais aí perto? tá bom. Isso aí tá Aqui, bom. né? Isso. Tá. Ou seja, se aproximar mais incomoda também. Chega É a isso? incomodar um pouco, sim. Tá. E quanto que é esse incômodo que tem na relação? Ah, é uns 4, 5. Tá. Pode ser que quando a gente resolver o medo, pode ser que esse incômodo desapareça junto. A gente vai descobrir, tá? Uma coisa pra gente fazer é que existe um medo, tá? Isso ajuda bastante. Expressa pra ele. Eu sinto medo de como você pode reagir se eu não atender às suas expectativas. Isso. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo prático? Pode. O fato de eu estar no consultório com um homem, não ser uma mulher me atendendo, eu já estou aqui nervosa de saber que ele pode descobrir isso e de como seria a reação dele, por exemplo, entendeu? E depois ele vai ver na conta que saiu aquele Fala pra dinheiro da ele. Eu sinto. conta, e eu vou ter que explicar, isso já está me gerando muita ansiedade. Hum, Então fala pra ele. Eu sinto medo de como você pode reagir quando eu não atendo a sua expectativa. Eu sinto medo de como você pode reagir quando eu não atendo às suas expectativas. O que muda depois de falar isso? O medo aumenta ou diminui? Eu fico aliviada, mas Mas, mas eu sinto um alívio, mas é que como se eu sei que ele não está aqui, entendeu? Que nada vai me acontecer, mas eu sinto um alívio. então, você tinha outro jeito de sentir esse alívio? Entendeu? Esse alívio veio porque você expressou um medo. Você pode incorporar isso de expressar na relação com ele. Entendeu? O importante é, independente dele estar aqui ou não, só em pensar você sentir ansiedade, você falou. Só em Sim, pensar que ele poderia saber, que ele poderia ver a despesa da sessão, isso por si só já incomodava, né? Então, independente dele estar presente ou não, era só pensar nele e já sentia, né? sim. Então, quanto está o medo agora, de 0 a 10? Medo tá um 7. 7. Tá. Isso mostra que é importante expressar o medo. Eu vou fazer só mais um. Isso é como se fosse assim, a gente está só preparando o que a gente vai fazer daqui a pouco. Tá. É uma última frase, você fala para ele, eu sinto medo porque eu preciso me sentir protegida. Eu sinto medo porque eu preciso me sentir protegida. O que muda depois de falar isso? Ó, eu me sinto incomodada porque eu não queria precisar me sentir protegida. Porque toda Impressão situação que que eu. essa é a cabeça, essa é a cabeça, essa é a cabeça da Cinderela, mas e o coração? Checa com o coração, o que mudou? Ó, não estou desconsiderando o Sim, pensamento. Eu sim. queria me sentir, não me precisar me sentir protegida. Não estou desconsiderando. Estou só pedindo para checa com o coração se o coração concorda. O que o coração diz sobre essa frase? Porque a Não, necessidade de sim. proteção, Eu gostaria de me sentir protegida. O meu coração concorda, é verdade. a necessidade de, isso, a necessidade de proteção é humana, todo mundo tem. Só que não quer dizer que essa proteção tem que vir de fora, do príncipe. Entende? As nossas necessidades só a gente pode atender. Mas expressar uma necessidade é uma necessidade. Entende? Quando você expressa que existe um medo e por trás desse medo tem a necessidade de proteção, você não necessariamente está pedindo que ele proteja, você está expressando uma necessidade. Ó, existe essa necessidade. Sim. O, a gente dá a proteção para a gente. Esse é o passo principal. Mas também expressar
um pedido. Olha, a gente poderia conversar mais para a gente estar mais em sintonia? A gente poderia estar mais tempo juntos para ter mais intimidade? Às vezes a falta de proteção vem da falta de intimidade, porque morar na mesma casa não quer dizer que tenha intimidade. Entendeu? O que a gente está fazendo tem a ver com expressar e reconhecer a necessidade por trás e assumir a responsabilidade por dar para si esse atendimento da necessidade. Faz sentido? Não faz sentido, sim, só que a minha dificuldade de falar, de expressar, falar o que eu quero é muito grande. Tipo, eu sinto travada mesmo, sabe? Como uma coisa me bloqueia aqui, eu não consigo falar. O nó na E garganta, né? Que você falou antes. exatamente, exatamente. Eu até gostaria, mas parece que me impede, bloqueia. Entendi. Quanto está o medo agora? Tá ainda tá 7, assim, 7, 6. Tá. Tá bom? Então, até aqui a gente trabalhou a etapa do medo. A gente agora olha para a etapa da relação com. Quando o medo fica no 7-6, no geral, isso indica que o medo não é só seu. O medo pode ser também da mãe, do pai e você como filha, entendeu? Sim. No que a gente trabalhou aqui na relação, já houve movimento. Mas aí tem um passo importante que é assim, ó. Quando você precisa de proteção, quando tem esse medo 7-6, pode ser que a gente precise incluir aqui, ó. Como esse medo aparece na relação, é como se a relação faz você ver algo em você. Porque ele é do jeito dele, assim como você é do seu jeito. Mas quando na relação surge esses conflitos de interesses, um precisa de algo, o outro precisa de outra coisa, e parece que as necessidades não se combinam, e aí um lado tem que ceder, daí você é a que cede, para não ter que lidar com o medo. Então aqui eu estou colocando medo. Eu vou fazer mais um passo em relação ao medo. A gente trabalhou a expressão do medo, aí você falou, parece que eu não consigo expressar, tem algo que trava na garganta. Então a gente vai fazer mais um movimento em relação ao medo, antes de olhar para a relação com os pais, ok? Tudo bem? Sim, sim. É interessante que você colocou um bonequinho criança para representar o medo, porque eu escolhi não ter filhos, porque eu tenho muito medo de ter filhos, porque eu tenho medo que eu morra ou que o meu marido morra e a criança fique abandonada, como aconteceu comigo. Hum, Então, assim, não é que eu não. É igual você falou, mentalmente eu pus na minha cabeça que eu não vou ter, para não, meu filho não correu risco disso, mas eu tenho um desejo de ter, entendeu? E aí eu tenho esse medo também. sim. E olha que interessante, ó. Essa criança que representa o medo é você, criança. Ela está dentro de você. Só que como é difícil de lidar com ela, sem saber você não olha para ela. Aí o que acontece? Ela aparece na relação. Mas agora Ah, imagina que você olha para ela. Como é quando você olha para você? Você percebe ela com medo? percebo, sem conseguir falar, com medo, calada, e impotente. Isso. Diz para ela. Eu vejo que você sente medo. Eu vejo que você sente medo. E tá tudo bem, você pode sentir medo. Porque agora eu vejo você. Você faz parte. Agora eu vejo você, você faz parte. Você é bem-vinda na minha vida. E aí, por fim, para completar, você abraça ela e fala: agora eu cuido de você em primeiro lugar. Você não está mais sozinho. Agora eu cuido de você em primeiro lugar, você não está mais sozinho. Como é isso? É muito emocionante, né? Uma sensação da vontade da Cinderela chorar, não a Márcia. Da vontade é bem emocionante e eu sinto assim uma vontade de lutar por ela, de lutar para superar esses medos, para que essa Isso. criança interior possa se libertar. Parece que se É, não é por mim, que vai ser por ela, sabe? sim. Quanto tá o medo agora? 4. 4. 4 é perto de resolvido, tá? Então já está Ai, que quase bom. superando.
E posso fazer Ah, aqui um paralelo com a carta do enforcado? Uma das pode. características do enforcado é essa também, né? Aquilo que eu estava falando, aquele sacrifício em nome de um bem maior, por exemplo, no caso dos bonequinhos aí, né? Então, é esse sacrifício que ela está fazendo de enfrentar os próprios medos em favor de um vulnerável, né? Que no caso tá como a criança interior, mas poderia ser uma criança mesmo, fisicamente, né? Então, esse tipo de sacrifício que o enforcado fala também, que no final é uma autossuperação que também vai beneficiar a própria pessoa, né? Uhum, É, é. sim. E tem uma coisa importante de entender, é assim, ó, quando você passa por uma experiência de abandono, existe uma tendência inconsciente a você fazer isso com você hoje. Entende? A relação que eu tive com meus pais na infância é a forma como eu tendo, a minha tendência natural é me tratar do jeito que eles me trataram. Então, se eles foram exigentes, a tendência é que eu seja exigente comigo. Então, muitas vezes o medo é porque a criança interior sua, da Cinderela, continuava abandonada, continuava sendo maltratada. Porque você, Cinderela, estava mais cuidando dos outros do que de você Olha só, sim, sim. mesma. Quem é você? O medo persistia. Quando você acolhe o medo como você fez e você cuida dela, você está fazendo o passo que todo mundo precisa fazer, que é olhar para dentro e cuidar das próprias emoções. Não esperar que alguém de fora vá cuidar. Entendeu o que muda? E Então, aí, aqui eu vou até falar, então, esse olhar para dentro que o Rodrigo está falando. Então, aqui acontece, né? Porque depois de um tempo aqui no enforcado, que ele começa a se iluminar, ele vai olhar para dentro, e aí a gente vem aqui com a carta do eremita, né? Que vem falar bem disso, de olhar para dentro, e também fala até de olhar para o passado, para ter uma iluminação interior, né? E essa iluminação do olhar para dentro vai trazer a gente para a papisa, né? Para a gente se conectar com o nosso eu verdadeiro, com a nossa intuição, né? Limpa, livre de todas essas amarras, né? Interessante. hum, e aí, como está agora a relação com o príncipe? Tá bem melhor, porque na verdade eu vejo que não é tanto que ele é um algoz, não é isso. É eu que tenho medo que ele seja se eu não me comportar como eu acho que ele espera, o que ele espera de mim. Então agora eu me sinto muito mais próxima, que pode Isso. haver mais proximidade. E confere aí dentro se ainda existe medo e quanto de medo existe. Porque o medo já Ainda começou a ser liberado. Quanto está o tem, medo agora? ainda tem uns dois, três ainda. Porque eu não tenho o costume de Isso, falar, ó, dois entendeu? De vida. falar o que eu. Então, ó, 2, 3, é importante destacar isso. O medo é uma emoção básica. O medo faz a gente pensar antes de agir. Então, 2, 3 de medo é natural. É a sua parte que te lembra de pensar antes de agir. De buscar apoio, buscar ajuda, buscar informação, entendeu? Então, a gente sempre vai ter medo. Mas também eu ouvi que você não se sente segura para expressar o que você sente, né? Exatamente, é. A gente fala da nossa vulnerabilidade. É curioso que por mais que você considere ela seja sensível, ainda assim é como se você não quisesse mostrar a sua vulnerabilidade. Porque falar que você se sente insegura é se mostrar vulnerável. Falar que você se É, sente insegura de expressar o que você sente, com medo da consequência, é não querer se mostrar vulnerável. É igual quando eu fugi do baile, quando a gente se conheceu. Eu não queria que ele me visse pobre. Eu tinha que voltar antes da meia-noite. Eu não queria que ele me visse, que tudo se Então, transformasse, ele visse. então é importante expressar que é difícil expressar, entendeu? A gente dá um passo para trás. Se é difícil expressar o que sente, é importante dar um passo para trás e falar que é difícil expressar, que é difícil a escolha de expressar o que sente. Uhum. Dizer que tem medo é difícil, não é? Isso. Dizer que tem medo das consequências, do que pode acontecer é difícil. Onde você expressa que você gostaria de falar que existe um medo e que você precisaria da compreensão dele. É como se fosse assim, ó, a vulnerabilidade traz a conexão na relação. Se pôr vulnerável é o que conecta. Esconder a vulnerabilidade distancia. Preciso dar um passo além e transpor essa barreira de, não sei se seria um orgulho, alguma coisa assim, mas eu preciso transpor isso aí para eu me mostrar vulnerável, né? Não precisa,
Não precisa. Isso, ó, mas ó, pensa assim, ó. Não precisa transpor a barreira. Você pode falar da barreira. Ah, Entendeu? sim, sim. Porque quando a gente tenta transpor algo, é sempre um desafio. Quando a gente fala do desafio, ele perde a força. Porque é como se fosse algo que pede para ser visto na relação. Então, recapitulando, no primeiro momento, a gente trabalhou a expressão daquele existe um medo. E está tudo bem, falar do medo é uma forma de dar expressão para ele. No segundo momento, a gente falou da necessidade por trás do medo, necessidade de proteção. Quando expressou eu tenho medo porque eu preciso de proteção, a cabeça chiou, falou não, mas eu não quero dizer que eu preciso de proteção. Mas quando o coração foi ouvido, o coração falou: sim, eu preciso de proteção. E a necessidade de proteção é uma necessidade humana. É importante reconhecer isso. Sim, sim, Nesse exato. ponto, para 7, 6, foi aí que a gente incluiu a criança interior, que estava sentindo medo. E ela aparecia na relação. É como se a relação fazia vir à consciência aquilo que não queria ver em si mesmo. Daí foi o momento de acolher essa parte em si. Reconhecer que está tudo bem sentir medo, reconhecer que o medo protege, reconhecer que só você pode cuidar dele. E que agora você vê esse medo, você dá atenção. E nesse momento, para 4. E por último, quando voltou o príncipe e percebeu como estava a relação, nesse momento o medo já era 2, 3. E agora eu pergunto quanto está o incômodo na relação. O incômodo no começo estava 4, 5. Quanto está agora? Ah, agora tá um, não tá muito, Um. não. É. Sim. O medo 2, 3 é um medo resolvido, tá? O que a gente pode Ah, fazer para finalizar é olhar se existe alguma coisa a mais para se incluir. A princípio, nesse ponto, a gente pode encerrar, porque o incômodo baixou de 4, 5 para 1, sim. e o medo baixou de 9 para 2, 3. A pergunta então é: você gostaria de dar mais um passo final, ou você sente que aqui chegou a uma boa Ó, solução? eu teria que ir para casa e tentar alguma situação para eu tentar me expressar e ver o que vai acontecer. Eu precisaria de um momento para tentar colocar isso em prática, porque agora eu me sinto aliviada e eu me sinto encorajada a dar esse passo. Então, eu estou assim, eu quero tentar fazer isso, né? É, então, precisaria ver na prática como que vai acontecer, mas é isso que eu sinto no momento, encorajamento e uma redução significativa desse medo. E agora eu tenho Tá. entendimento disso daí. E Legal. Isso é um bom resultado, só que agora você percebe que falta a prática, é isso? isso, exatamente, Tá. exatamente. Então eu vou trazer a prática agora. Eu gosto, Ai, eu gosto que de medo! desafios.